Vamos ver mais uma? É a parábola do credor incompassivo, tá? Em Mateus 18 também, né? A parábola do servo impiedoso, né? Que era ele era servo, e Jesus conta aqui, né? Porque é uma parábola sobre o perdão, porque Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus falou: não, não até 7, mas até 70 vezes 7. Tem outras versões que falam 77 vezes. Né? Mas seja 77 ou 70 vezes 7, de qualquer forma é uma enormidade. Né? E aí ele conta essa parábola. Né? O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E aí ele chamou um servo que devia muito para ele. Aí aqui fala assim, devia uma enorme quantidade de prata. Mas tem outras versões que falam que ele devia, na versão grega fala que ele devia 10.000 talentos. Vamos calcular quanto são 10.000 talentos. Um talento, a gente às vezes fica pensando, um talento deve ser uma moeda grande, assim, né? Eu antigamente pensava uma moeda de ouro grande. Não, talento era um peso, era uma medida de peso. E um talento equivalia a 35 quilos, mais ou menos. Né? Então, um talento são 35 quilos do que for. No caso aqui é de prata, nessa parábola que Jesus está contando. Então, ele devia, se um talento eram 35 quilos, 10.000 talentos são 350 mil quilos, 350 toneladas. Então, esse cara aqui, esse servo, devia para esse rei 350 toneladas de prata. Ele nunca ia pagar isso. Né? E aí o rei mandou venderem esse servo, a mulher, os filhos, tudo que ele possuía para poder pagar a dívida. E aí ele pediu, tem paciência comigo e tal, e eu te pagarei. Ele pediu só paciência para pagar. Né? E esse senhor desse servo, né, esse rei, teve pena dele, teve compaixão e cancelou a dívida. Ele tinha pedido só mais um tempo para pagar. Mas esse rei viu, ele nunca vai conseguir me pagar, nunca. Então ele nem chegou e falou assim, então tá, quanto é que você tem? Me dá o que você tem e eu considero perdoada a dívida. Não. Esse servo não deu nada, devia 350 toneladas. Não pagou nem 1 quilo, não pagou nada. Né? E esse rei perdoou esse servo. Né? Aí ele saiu dali, né? Foi perdoado de uma dívida de 350 toneladas. Ele já tinha sido condenado para ir para a prisão, de ser vendido como escravo. Ele, a mulher, os filhos, ia perder tudo. Tudo isso foi perdoado. Né? É como se tudo isso tivesse sido devolvido para ele. Aí ele saiu dali e encontrou um outro servo, era servo desse rei também, como ele, que estava devendo a ele 100 denários. O que é o denário? Né? Enquanto o talento era 35 quilos, um denário era uma moeda que correspondia ao pagamento por um dia de trabalho. Né? Então, 100 denários equivaleria a 100 dias de trabalho. Seriam, assim, uns 3, 4 meses de trabalho. Né? Então, enquanto um estava devendo 350 toneladas de prata, o outro devia a ele o salário de 3, 4 meses. E ele ficou ali, apertando ele, me paga o que você deve. E o cara, não, eu tenho paciência. Pediu a mesma coisa do outro, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma coisa que o outro pediu para o rei, esse segundo servo pediu para o primeiro servo. Ele falou, não quis, mandou botar ele na prisão enquanto não pagasse a dívida que tinha. Só que os outros servos contaram para esse rei, né, o que tinha acontecido, o que estava rolando ali. E aí esse rei chamou esse servo e falou assim, peraí, eu não cancelei toda a sua dívida porque você me implorou? Você não devia também ter tido, da mesma forma que eu tive misericórdia de você, você não deveria ter tido misericórdia desse outro servo? Da mesma forma que eu tive? Né? Então mandou que
entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Não foi só para a prisão, foi para os torturadores, né? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, né? E é muito interessante essa parábola, né? Porque a gente, ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a gente esquece do tamanho da nossa dívida que foi perdoada, sabe? E aí a gente acaba adotando uma postura sem compaixão das outras pessoas, né? Alguém que fere a gente, porque dói, né? Quando alguém ofende a gente, quando esquecem da gente, quando você é abandonado, ou quando interpretam mal alguma coisa que você fez ou falou, né? Essas coisas todas doem muito mesmo. Quando você é preterido por alguém, né? Alguém prometeu alguma coisa para você e na hora H, em vez de dar para você, dá para outra pessoa, né? E aí a gente quando pagam o bem com o mal, né? Você faz o bem a alguém e o outro retribui com o mal. Isso tudo dói. E a gente tem a tendência a não querer perdoar, a ficar guardando aquela mágoa, né? Às vezes é alguém em quem você confiava muito, alguém da família, pode ser um namorado, marido, né? Esposa, né? E faz uma coisa que você não esperava e você fica muito magoado, né? E a gente às vezes adota uma postura de eu nunca vou perdoar, né? Nunca vou perdoar. Ou então você fala assim, não, tá, eu perdoo, mas no coração você continua com aquela mágoa, né? Remoendo e tal. E quando a gente faz isso, é porque a gente perdeu de vista o tamanho da dívida que a gente tinha com Deus, que era muito maior do que a dívida que qualquer pessoa pode ter com a gente, né? E a nossa dívida foi perdoada. Então, quando a gente consegue lembrar disso, né, as coisas voltam para o lugar. E aí a gente vê, puxa, é tão pouco, me ofendeu, sim, me ofendeu, mas é tão pouco perto da ofensa que eu tinha causado a Deus e ele me perdoou, né? Camille falando. E Gleiciane deu glória a Deus mesmo, Camille. Mas não significa que temos que conviver com quem nos feriu, afinal, quem planta colhe. Sim, você não precisa conviver, você pode perdoar, porque a diferença do perdão você não precisa continuar convivendo ali para ser ferido, né? O perdão é uma coisa que você dá mesmo que o outro não mude. Então imagine, alguém feriu você e a pessoa não mudou, né? E vai continuar pisando em você, vai continuar te maltratando, vai continuar fazendo sei lá o que te feriu. Então vai continuar te ferindo, né? Mesmo assim, você pode perdoar, mas você não precisa continuar ali sofrendo aquelas coisas que essa pessoa está fazendo para você, né? Se não plantou amor, como colhê-lo, né? Mas deixa eu lembrar uma coisa para você, Camille, ó. Você pode sair para deixar de sofrer nas mãos dessa pessoa, né? Mas essa sua pergunta, se não plantou amor, como colhê-lo? Nenhum de nós tinha plantado amor suficiente que fizesse com que a gente se tornasse digno de receber o perdão de Jesus. Nenhum de nós. O perdão dele foi gratuito. E para pessoas que faziam um monte de bobagem, um monte de coisa que era contra a vontade dele, né? A questão é que pode ser que a gente não enxergue, que até hoje a gente nem enxergue o quão ruim a gente era, né? Mas a gente era, né? Uma coisa que eu falo de vez em quando é o seguinte: quando eu me converti, e eu parei de mentir, parei de fazer essas coisas que eu consegui identificar como problemas mais imediatos que eu tinha, né? Eu achava que eu estava praticamente pronta para ir para o céu, né? E eu me achava uma pessoa ótima, né?
E hoje em dia, 38 anos depois, eu vejo que, nossa, eu tinha tanta coisa ruim no meu coração e hoje eu ainda tenho muita coisa ruim no meu coração, muita, que eu consigo identificar. Então, a minha visão sobre mim mesma hoje é uma visão muito pior do que a visão que eu tinha quando eu era recém-convertida. Mas eu sou hoje, eu sei que eu sou hoje uma pessoa muito melhor do que eu era naquela época. Só que a minha visão de antes era uma visão totalmente deturpada. Eu não conseguia enxergar o quão ruim eu era, o quão amarga eu era, o quão invejosa eu era, o quão impiedosa eu era. Eu não conseguia ver nada disso. Eu me achava uma pessoa ótima, só que eu não era, eu só não conseguia enxergar. Hoje em dia eu já tenho uma visão muito melhor de quem eu era, sabe? E por isso, a minha autovisão é uma visão muito mais severa do que a que eu tinha antes. Mas eu sei que hoje eu sou uma pessoa melhor. Mas da mesma forma que eu consigo enxergar mais acerto, mais coisa boa na minha vida do que tinha antigamente, eu também consigo enxergar muito mais coisa ruim na minha vida do que eu enxergava antigamente, né? Então, se não plantou amor, como colhê-lo? Nós devemos ser especialistas em dar para as pessoas amor, mesmo que elas não tenham plantado isso. Porque é isso que vai fazer com que esse ciclo de ódio, de podridão, se interrompa, sabe? Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus foi crucificado lá na cruz, os romanos pregaram ele lá. Para eles era só um trabalho a mais e estavam lá tirando sortes sobre as roupas dele, né? E o que Jesus fez? Os ladrões estavam amaldiçoando os romanos. Jesus fez o quê? Orou por eles. Pediu, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? E houve muitos romanos que se converteram, né? Não sei se foi ali imediatamente. O centurião, por exemplo, quando Jesus morreu e teve aquele terremoto, teve o terremoto, teve aqueles fenômenos naturais todos, escuridão e tal, ele falou, esse homem verdadeiramente era justo, né? E a prova de que um monte de gente, de um monte de romanos se converteu, é a carta que Paulo escreveu aos romanos, né? Cidadãos de Roma, né? Morando em Roma, né? Então, nós devemos ser especialistas em dar amor para quem não plantou amor, para que a partir daí o amor seja colhido, né? Eu recebi amor de pessoas que não me conheciam, nunca tinham me visto antes. Falaram de Jesus para mim. E eu entendi. E passei a andar com essas pessoas. E a minha história se transformou em outra. A partir de 18 de maio de 1981. Né? Então, a gente deve ser especialista nisso. Né? Então, a gente deve ter sempre misericórdia das outras pessoas, inclusive das pessoas que ofenderam a gente. Né? As pessoas que fizeram as maiores barbaridades com a gente. Né? Porque nem se compara com as barbaridades que a gente já fez para Deus antes e Ele nos perdoou. Né? A gente pode até não conseguir identificar essas barbaridades, mas pode acreditar no que eu falo e acredita no que a Bíblia fala também, porque ela mesma assegura. Não existe nenhum justo, só Jesus que foi. Entre os seres humanos, né, nascidos de homem e mulher, todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus e do perdão dele.